E aí, galera do canal, que não existe. Tudo bem? Tudo. Certo? Como fomos de prova? Fomos bem. Por quê? Porque somos desses. A gente sempre vai bem em prova. Certo? Então, terminamos o nosso conteúdo sobre células, né? Falamos das organelas e etc. E aí, agora a gente vai começar a estudar células específicas. A gente vai falar como funciona esse processo, porque a gente comentou que uma das principais características dos seres vivos era a capacidade de passar o seu material genético para frente, né? Lembra lá que tinha os com núcleo e os sem núcleo. Então, o nosso último conteúdo chama-se mecanismos reprodutivos. A nossa habilidade é comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação a mecanismos adaptativos e evolutivos. Quando a gente fala que vai estudar reprodução, muita gente confunde com o corpo humano. Não tem nada a ver. Esse conteúdo do corpo humano é do segmento 7, que é o 8º e 9º ano. O nosso são tipos de reproduções. Espera aí, tem plantas que tem pólen, tem plantas que a gente faz por muda, tem plantas que tem frutos, tem plantas que tem semente, tem plantas que tem esporo. E animais. Tem animais que se reproduzem por bipartição, que você vai lá, corta ele, vira outro. Tem animais que nem tem fecundação, tem outros animais que têm fecundação. Então, uma palavra, tá tendo uma obra aqui do lado, me perdoe. Uma palavra que a gente sempre vai ter que, dois termos que a gente sempre vai ter que pensar é reprodução sexuada e reprodução assexuada. As palavras podem confundir alguma coisa, porque a gente costuma ligar o termo sexuado ao ato sexual e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, flores são órgãos sexuais das plantas. Então, o pólen, que é a parte masculina, vai lá na oosfera, que é a parte feminina, e fecunda. Isso é uma reprodução sexuada, mas não teve um ato sexual. Então, de qualquer forma, tirem esse pensamento da cabeça de vocês. O que a gente vai falar é sobre fusão ou não de material genético. Então, a reprodução sexuada é uma reprodução onde ocorre fusão de material genético, e a reprodução assexuada é onde não ocorre fusão de material genético. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no ensino fundamental 1, que falava assim, a reprodução sexuada é quando precisa de dois, e a reprodução assexuada é quando ele se reproduz sozinho. Não. Por exemplo, a mesma flor que eu falei que o pólen vai lá na oosfera. Tem o caso do pólen que vai em outra flor, ou às vezes até em outra planta. Mas tem o caso do pólen que ele, da flor, já cai na parte feminina da mesma flor, que é o que a gente chama de autopolinização. Precisou de dois indivíduos? Não. É uma reprodução sexuada? É. Por quê? Porque houve fusão de material genético. E se tem fusão de material genético, a gente tem um novo código genético gerado nesse indivíduo. E aí a gente precisa pensar, quais são as vantagens e quais são as desvantagens dessas reproduções? Espera aí, qual a vantagem da reprodução sexuada? Por que ela é vantajosa? Quando a gente pensa na natureza, ela é vantajosa, porque ela tem uma característica de fazer a variabilidade genética. Isso tudo a gente vai discutir junto na próxima aula. E a assexuada tem vantagem, também tem desvantagem. Por exemplo, se você é um agricultor, você chegou lá na melhor espécie de milho que você poderia ter. Se você ficar plantando muda desse milho, tá ótimo. Você sempre vai ter milho bom, porque a reprodução assexuada são clones. Então, nessa aula, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vejam os tipos de reprodução sexuada e assexuada, a diferença de cada um e quais são as vantagens e quais são as desvantagens, tá bom? E copiar tudo que tiver no quadro. São 2 vídeos, o quadro só vai aparecer no final, no segundo vídeo. Aí tem que copiar tudo desse segundo vídeo. Então, as 2 aulas são para isso, certo? Para assistir e copiar. Vocês vão ver que o vídeo vai ficar menor do que o tempo da aula, porque é para copiar, para fazer o esquema bonitinho. E aí, professor, eu quero assistir pausando e copiando. Tudo bem. Não, professor, na verdade eu quero assistir tudo, depois voltar e copiar. Sem nenhum problema. O caderno estando completo, tá ok. Tá bom? E aí, na próxima aula, já vai ter acabado a semana de prova, e aí a gente discute, conversa, faz exercício e fala sobre tudo. Tá ok? Vou dar play aqui. Beijo para todo mundo e até a próxima.
Você sabia que o zangão ele é filho só da abelha? Que o zangão não tem pai? E você sabia que bactérias podem se reproduzir sozinhas em 20 minutos? E você sabia que os peixes eles se reproduzem sem ter contato entre eles? Sim, essas e outras, tema da nossa aula de hoje. Olá, querido! Tudo bem? Você está aqui no canal Mais Ciências e eu sou a professora Rafaela Lima. Seja muito bem-vindo. Já começa aí curtindo, compartilhando o vídeo lá na turma. Aqui é o seu espaço de estudar ciências, com aulas, com dicas, com curiosidades. E o tema da nossa aula de hoje é reprodução. Reprodução é muito importante, afinal é a forma das espécies se perpetuarem, correto? Passando seus genes adiante, perpetuando aquela espécie. Se não há mais forma de se reproduzir, a espécie simplesmente fica ali, vive, acaba, fim da história. Entrou em extinção. Porém, há várias formas de reprodução. E a gente vai dividir a reprodução em dois grandes blocos. As reproduções sexuadas e as assexuadas. A reprodução assexuada é uma reprodução que ela não tem troca de material genético. Todo ser vivo tem material genético. Tem seu DNA, seu conjunto de cromossomos. E no caso da reprodução assexuada, não tem troca entre seres diferentes. Então ela vai ser entre um indivíduo e é uma reprodução mais rápida, com menor gasto de energia, porém ela não gera variabilidade genética, ela não permite variação, ela gera clones. Essa é a assexuada. Tem vantagem e tem desvantagem. Agora, já a reprodução sexuada é uma reprodução que ela tem a vantagem de, por haver troca de material genético entre espécies, entre seres diferente, entre um macho, entre uma fêmea, vai ter a variabilidade genética. Aqueles seres, aqueles filhos não serão todos absolutamente iguais. E qual é a graça disso? A graça é, variabilidade genética permite que, havendo mudanças no ambiente, não morram todos, e sim só os que não estiverem adaptados àquela característica. Se fosse todo mundo igual, ia todo mundo embora. Então, variabilidade genética é muito importante, essa variação que existe aí entre os seres. Tá, legal. É pergunta de prova, hein? Diferencie reprodução sexuada de assexuada. Você tem que saber e agora você já sabe. Agora tem tipos de reprodução. Vamos aos tipos de reprodução assexuada. Vamos começar com uma muito popular, que é a chamada divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade, que nada mais é do que aquele ser que duplica o seu material genético e se divide em dois. Olha essa imagem, tá vendo aí? Eu tinha um ser que duplicou seu material genético, suas proteínas, e formou dois. Agora eu tenho cópias, eu tenho clones. Volte para mim. Quem faz esse tipo de reprodução? Bactérias, reprodução rápida, não depende de buscar parceiro, coisa rápida, colonizar o mundo, lotar. Algumas algas fazem esse tipo de reprodução também, na reprodução por divisão binária. Tranquilo? Outro tipo é o brotamento ou gemulação, onde um indivíduo, um ser, ele começa a ter uma multiplicação de células numa região e que essa multiplicação de célula, ela consegue crescer aquela região e que essa região se desprenda e gere um novo ser. Um brotinho, uma parte dele. Ou até uma gêmula, quando isso é interno, a gente chama de gêmula. Se desprende aquilo ali, um novo ser. Mas aquele novo ser é uma clone dele mesmo. Olha essa imagem. Um porífera, esse aí é o clonezinho dele, o brotinho dele. Uma cópia. Tranquilo? Uma outra modalidade de reprodução assexuada é a fragmentação. São seres que, sofrendo fissura, corte, espontânea ou acidental, aquele pedaço que se foi gera um novo ser. Já pensou? Perder um dedo e desse dedo gerar um outro corpo inteiro. É o sonho do ser humano, uma regeneração fantástica dessa. Que planárias têm. Pesquisa aqui no YouTube, tem vídeos de planária, o pessoal corta em 3. Desses 3 nascem 3 novos seres. Da cabeça, da cauda, do meio. É incrível. Estrelas do mar. Ah, vou destruir a estrela do mar. Picotei ela. Cada pedacinho gera outro. É incrível, é a fragmentação. Um outro tipo é a esporulação, é a produção de esporos. Vários fungos se reproduzem dessa forma. Você tá lá, deixou lá o pão abandonado lá, quando você vai ver o pão tá fungado com umas manchinhas verdes. Ah, vou cortar esse pedacinho aqui e vou comer o resto. Já tem esporo em todo ele. Ah, tem só um pouquinho, vou fazer aqui na chapa, sua conta e risco. Pode ser que o calor realmente arrebente com esses esporos, pode ser que não. Agora, pequenas estruturas que partem do indivíduo adulto e daqueles esporos vão nascer novos seres, clones do primeiro. É um outro modo, é ótimo, o indivíduo está ali sozinho e os esporos muitas vezes vão para longe, o vento leva, então é uma forma de colonização maravilhosa, especialmente para os fungos. Você chega no ambiente e fala, meu Deus, a parede está toda fungada, como pode? Ele vai se espalhando, os esporos vão caindo e onde cai?
tendo nutrientes, tendo um ambiente propício, úmido, sombreado, um quentinho bom ali, maravilha para os fungos se reproduzirem por esporulação. Correto? E vamos à reprodução sexuada, aquela com troca de material genético. Eu vou ter então, eu posso ter uma reprodução sexuada e uma fecundação. O que é a fecundação? É encontro do gameta masculino, mais conhecido como espermatozoide, com o gameta feminino, mais conhecido como óvulo, no caso dos animais, ou ovócito, no caso das plantas. O espermatozoide nas plantas chama de anterozoide. Então a gente fala de gametas, gameta masculino e o gameta feminino. Então na reprodução sexuada eu tenho que ter um encontro desses gametas. Assim, ótimo, legal. Nisso que eu tenho encontro, eu junto o material genético de um com o de outro. Rola então uma fusão, eu tenho um novo ser, um ser com variabilidade genética. E esse encontro, ele pode ser dentro do corpo ou fora do corpo. Então a gente fala que pode ser uma fecundação interna, dentro do corpo da fêmea, ou uma fecundação externa. Fecundação interna como nos animais. Como nos animais, é mole? Como nos mamíferos, cachorro, gato, como nós. E a fecundação externa, como o peixe, como o anfíbio, sapo, rã, eles jogam seus gametas na água e vai haver ali esse encontro, uma fecundação externa, é uma possibilidade. E essa fecundação, ela pode ser uma fecundação cruzada, óbvio, então ali quando eu tenho seres diferentes que vão se encontrar e vão trocar esse material genético, mas também pode ser uma autofecundação. Algumas espécies, por exemplo, o caramujo africano, ele é uma espécie que ele consegue produzir gametas masculinos e gametas femininos. Então vai haver ali o cruzamento? Sim, mas entre os gametas masculinos e femininos dele mesmo. Então é uma autofecundação, ele se fecunda sozinho. Os alunos sempre me perguntam sobre a minhoca. Minhoca é o exemplo de animal que é hermafrodita, assim como o caramujo africano. Ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Ele produz gametas femininos e masculinos ao mesmo tempo. Porém, as minhocas, elas fazem fecundação cruzada. Eu junto lá um minhoco com outro minhoco, ou seja, não é fêmea ou macho, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu junto lá o minhoca A com o minhoca B, eles se cruzam e os dois saem grávidos da história. É fecundação cruzada, apesar deles serem hermafroditas. E olha, meus alunos sempre perguntam: professora, tem gente, ser humano hermafrodita? Não, mas nasceu uma característica um pouco feminina, outra um pouco masculina, mas é uma... Tem, produz gameta feminino e masculino ao mesmo tempo? Então não é hermafrodita. Tem alguns casos especiais de reprodução, coisas diferentes, coisas surpreendentes, como o exemplo do zangão que eu dei, que é a partenogênese. Partenogênese é a capacidade que algumas fêmeas têm de, sozinhos, bem plenas, produzirem o seu filho. Então, o zangão, sim, é o legítimo filho da mãe. Que cara mais engraçado! Esse você pode chamar. É o óvulo dessa fêmea, ele consegue gerar um ser, que é o caso do zangão. Tem outros casos especiais, como a neotenia. Olha esse animal. Esse aí é uma salamandra, o oxolote, que faz aí uma reprodução na forma de neotenia. Ele, volta pra mim, ele, pequenininho, bebezinho, com características larvais, ele consegue se reproduzir. Outro tipo que temos de reprodução diferenciada é a alternância de geração, ou metagênese, que eu tenho nesse ciclo, ora uma fase assexuada, ora uma fase sexuada. E temos também um outro tipo que algumas bactérias fazem, que é a conjugação, onde uma bactéria, ela doa material genético para outra, gerando então uma variabilidade genética. Tranquilo? Revisamos então os tipos de reprodução. Já curte o canal, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, joga lá no grupo da turma o vídeo, vamos compartilhar. E até a próxima. Me segue na rede social, hein? Instagram, @maiscienciasrafaela. Tchauzinho! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre reprodução dos seres vivos. A gente fala de reprodução, a gente está falando de perpetuação das espécies. As espécies, cada indivíduo, ele precisa se reproduzir para manter a sua carga genética sendo passada adiante. Se eu tenho uma espécie e que ela não tem mais condições de se reproduzir, essa espécie está fadada ao fim, fadada à extinção. Existe uma grande variedade de formas, de modalidades de reprodução. Isso é muito interessante, isso mostra como os seres vivos são diversos. Então as plantas vão ter diferentes tipos, os animais
vertebrados, invertebrados vão ter diferentes modalidades. Os seres micro, aí, os unicelulares, também vão ter as suas técnicas. Então, até por isso, aqui você vai encontrar aulas diversas. Aula só sobre reprodução de animais, só sobre reprodução de vegetais. E hoje eu começo com você te dando uma introdução, um panorama geral de quais os grandes tipos de reprodução dos seres vivos. A gente vai dividir em 2 grupos. As reproduções assexuadas, então modelo de reprodução assexuada, e a reprodução sexuada. Assim, qual é a grande diferença entre elas? Quando eu falo de assexuada, eu tenho aqui o A, um prefixo de negação. Então é uma relação de que não vai haver troca de material genético entre seres diferentes. Enquanto aqui, na reprodução sexuada, eu já garanto essa troca de material genético entre esses seres. É muito comum que essa troca seja a partir de células especializadas, células especiais que vão conter parte do material genético do indivíduo. Então, no caso, se é um animal, aquela célula chamada de gameta, um gameta masculino, ele vai carregar todo o material genético daquele ser? Não, ele leva a metade. Para que juntando a metade de um com a metade do outro, eu tenha então um ser completo. Os gametas, que é o nome aí genérico para as células sexuais, mais conhecidos são espermatozoides, no caso aí dos machos animais, ou óvulos, no caso das fêmeas animais. Plantas terão também as suas gametas? Terão. Nomes diferentes, mas também com a mesma proposta. Então, repare, é essencial que tenha metade do material genético em um, metade do material genético em outro. Há processos de divisão celular que vão formar esses gametas. Aí você, tá, entendi. Porém, e se eu pegar, por exemplo, uma bactéria? Bactéria não tem bactéria macho, não tem bactéria fêmea. Pode ser que tenha uma reprodução sexuada? Pode ser. Rolou troca de material genético? É reprodução sexuada. E qual é o grande barato? Qual é a grande graça da reprodução sexuada? O fato dela garantir a variabilidade genética. Então, assim, grave essa palavra, tatue aí no seu coração. Variabilidade genética. Em biologia a gente ama. Por quê? Quando eu falo de variabilidade genética, eu estou falando de diversidade de características entre os seres. Eu estou falando de variação. Eu tenho, então, um macho se reproduzindo com uma fêmea, então eu tenho um cachorrinho com uma cachorrinha. E eles vão ter ali uma ninhada, vamos supor 5 filhotes. Esses 5 filhotes, eles não são absolutamente idênticos entre si. Você pode olhar e falar, gente, mas eles são muito parecidos. Ou na aparência serem iguais, mas geneticamente eles são diferentes. Então um pai, uma mãe podem ter 10 filhos e esses 10 filhos serão diferentes. Por quê? Porque rola uma variabilidade genética. E qual é a importância de se ter variabilidade genética? Ser diferente, diversidade, faz com que essa espécie lide melhor com as mudanças no ambiente. Pensa bem, se todo mundo é igual, todo mundo tem uma sensibilidade ao frio. O mundo muda, o planeta muda, começa a ficar muito frio. Todos eles que já têm uma dificuldade com frio serão eliminados, correto? Agora, se eu tenho variabilidade, se naqueles 10 ali eu tenho 3 que não suportam frio e vão morrer, 2 que vão levar mais ou menos, os outros que têm tolerância ao frio, repare, uns serão eliminados, outros serão preservados. A espécie se manteve. Então, ter variabilidade genética, ser diferente, diferença dentro da espécie, permite lidar com os desafios, com as mudanças que o ambiente impõe. Por quê? Porque aquele que não está adaptado vai ser eliminado. E o mais adaptado, ele vai sobreviver. Entende, então, que a reprodução sexuada ela me garante uma variabilidade genética, isso é muito bom. Porém, há aí os seus probleminhas também. Afinal, isso vai me dar uma demanda de mais gasto de energia para que aconteça esse tipo de reprodução. É uma reprodução que ela demora mais, que essas células elas terão que ser produzidas. Em cada espécie, o tempo, a época da vida em que essas células serão produzidas vai variar também. Eu tenho um desafio de achar, então, um parceiro para se reproduzir, que isso pode envolver lutas, competições para achar esse parceiro. Então, ela é um tanto quanto desafiadora. E não podemos esquecer e dar essa ênfase. Mesmo seres unicelulares, como o caso das bactérias, que tradicionalmente faz mais reprodução assexuada do que sexuada, eles podem também fazer reprodução sexuada.
podem também ter troca de material genético. Não tem macho, não tem fêmea. Eu vou ter um doador e um receptor. Eles compartilham parte do seu material genético, então a receptora, ela tem agora um plus. Ela tem um material genético dela com uma parte que ela recebeu. É uma forma de reproduzir? É uma forma de reproduzir, com certeza. Mas e quando eu falo da assexuada? A negação, eu não tenho troca. Se eu não tenho troca, eu formo clones, seres muito iguais. Seres muito iguais podem estar sujeitos às variações do ambiente. O que afeta e leva à morte de um, leva à morte de todos. E o que é sucesso para um, vai ser sucesso para todos. Então eu vou formar clones. Mas por que ele ainda é muito utilizado? Porque é um processo mais rápido. É um processo mais rápido, é um processo mais simples, gasta menos energia. Eu não tenho trabalho de achar um parceiro. Em alguns ambientes, achar um parceiro é o mais difícil de tudo. Então, eu garanto ali uma reprodução efetiva. Bactérias aí são as rainhas, os exemplares mais populares de reprodução assexuada. Uma reprodução rápida, meia hora, já dupliquei a quantidade da população, é uma reprodução rápida. Só que quando eu falo de reprodução assexuada, tem muitos tipos. E eu quero trazer um novo quadro só para te mostrar os vários tipos de reprodução assexuada. Vamos lá? E agora nesse quadro, a gente dá continuidade falando então da reprodução assexuada. Falei para você que tem vários tipos e realmente tem. Olha que diversidade. Vamos um por um? Vamos começar então com a bipartição. A bipartição também é chamada de divisão binária ou de cisparidade. Qual é a ideia? Eu tenho então uma célula, que essa célula ela duplica o seu material genético, as suas proteínas, e ela mesmo se divide em duas, formando então duas células filhas idênticas a ela. Então, divisão binária, bi de 2, eu formo duas novas células. É uma reprodução rápida, um gasto energético mais baixo, bactérias utilizam, alguns protozoários, então aí os unicelulares se aproveitam bastante dessa modalidade, que é a bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade. Uma outra modalidade, então, é o brotamento ou gemulação. Olha que interessante. Alguns quinidários, que é o grupo das águas vivas, fazem. Algumas esponjas, que são os animais mais simples que tem, também fazem. Qual é o esquema? Aquele indivíduo, aquele ser, ele começa a gerar um brotinho, uma cópia dele presa ao seu próprio corpo. Esse broto, então, se desprende desse indivíduo, então eu tenho um novo. Essa é uma hidra adulta, surgiu um broto de hidra aqui, tenho então uma nova hidra. Hidra é um tipo de quinidário de água doce. Formei então uma cópia dele mesmo, um broto ou uma gêmula. Esse é o tipo de brotamento ou gemulação. Um outro tipo, a gente vai aqui para esse que ele não é muito comum não, que é a divisão múltipla. Alguns protozoários fazem. Quer ver um famoso? O Plasmodium. É aquele protozoário que causa malária. Qual é a jogada dele? Quando ele está num ambiente favorável, ele começa a multiplicar os seus núcleos. Eu tenho uma célula só, que normalmente uma célula tem um núcleo. Ele começa a rolar uma multiplicação só de núcleo. Ela fica então uma célula polinucleada, com vários núcleozinhos. E depois, aí sim, já com os núcleos divididos lá dentro, é que ela vai se dividir esse citoplasma aqui e formar diferentes células. É uma jogada diferente, correto? Multiplicação vegetativa, se você tem plantinha em casa, se você gosta, você entende disso aqui. É aquela história da muda. Tem uma mudinha aí, ela deu uma muda. A multiplicação vegetativa é uma das formas de reprodução assexuada de planta, onde eu tenho ou uma raiz ou um caule. Repara aqui, esse caule ele foi descendo e ele, pelo contato com a terra, por estímulos hormonais, ele começa a produzir aqui novas raízes e eu tenho uma nova planta. Então, se eu tiro essa daqui e coloco em outro lugar, eu tenho uma muda, uma cópia dessa. A multiplicação vegetativa das plantas pode ser pela raiz, pode ser pelo caule. Vê se você tira um caulezinho, começa a desenvolver uma raiz ali, bem variado. Isso aí muita gente conhece. Esse aqui, que é a partenogênese, é muito interessante. A partenogênese é uma jogada em que a reprodução, a fêmea, ela produz um óvulo. Qual seria o normal? O normal seria um óvulo juntar com o espermatozoide e gerar um filhote, correto? Aqui não. A partenogênese, a fêmea sozinha tem seu filho. Ela tem um óvulo,
e esse óvulo tem a capacidade de gerar um filho. Esse aqui é o legítimo filho da mãe. Na partenogênese, olha o esquema, estou te dando um exemplo da abelha. Alguns outros insetos utilizam, alguns répteis, umas cobras, uns lagartos, especialmente em cativeiro. Não é tão comum também não, mas rola. Olha só, eu tenho aqui a rainha, a abelha rainha, a que faz a reprodução ali na colmeia. Ela produz seus óvulos. Repare que apenas um óvulo, só o óvulo, ele dá origem ao zangão. Então o zangão, ele é filho só da rainha e somente só. A gente fala que ele é um adulto haploide, ele é um adulto formado pela metade da carga genética da mãe dele. Esse é o zangão. No caso, então, das outras abelhas, das operárias, das rainhas, ou seja, as fêmeas do grupo, aí sim vai ser a junção do óvulo dessa rainha com o espermatozoide do zangão. Moral da história, o zangão é só filho da mãe e as abelhas são filhas de rainha e de zangão. Sacou a diferença? Olha que coisa, não precisa do macho naquele momento da reprodução. Esporulação, fungos fazem, sabe aquela coisa, pegou aquele pãozinho, tá cheio de fungo, ali você fala, gente, que isso? Ele liberou esporos. Eu tenho aqui a estrutura de um fungo, tem bactéria que também faz, quando o ambiente está meio tenso para ela, ela joga o esporo, que é uma forma dela resistir. No caso aqui desse fungo, ele tem essa estrutura que é o esporanjo, que produz o esporo. Numa condição ambiental legal, ele libera esse esporo cai no chão e onde cair, vai formar um novo fungo. Clone? Clone. Rápido? Sim. Eficaz pra caramba. E a gente finaliza a nossa reprodução assexuada falando de fragmentação. Fragmentação, acho que é o sonho do ser humano, que é perder uma parte do corpo e gerá-la novamente. Olha o caso aqui das estrelas do mar. Algumas planárias também fazem isso. Cortei a estrela do mar. O que você pensa? Morreu. Que nada. Uma parte, a parte que sobrou, regenera completamente e outra parte regenera completamente também. Planário isso acontece, que é um tipo de plateuminto. Picou ele em 3, cada parte vai originar um indivíduo inteiro. Tranquilo? Finalizamos então a nossa aula de reprodução sexuada e assexuada e ficamos por aqui. Até a próxima.